Tá na hora, Maranhão, 7 horas e mais 22 minutos. Obrigado pelo carinho da audiência e companhia. E agora chegou o momento da nossa resenha com a participação deles. Os jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques, que estão super animados nesta sexta-feira. Senhores, boa noite para vocês. Boa noite, Olavo, boa noite, Ricardo, boa noite a todos. Bastante animado, sim, né? Essa sexta-feira aqui. Já vimos do expediente final lá, Sim. Já brincou um pouco lá, né? Ricardo se divertiu. E agora aqui com o nosso público também na TV, não é? Também na internet. Nosso boa noite todo especial, nossa saudação. A gente foi muito grato aí pela audiência de todos. Gostei do broche do Ricardo, ó. Olha aí. O bicho tá aqui meio... Foi um agrado que eu recebi do nosso colega. Não, quem me deu foi Rafael. Ó, Rafael, eu quero também, ó. Depois também quero, né? Eu quero botar uma coisinha aqui do SBT aqui, ó. Bora, Rafael, te vira aí. Boa noite, Olavo, John. Boa noite aos nossos ouvintes, telespectadores, internautas. É sexta-feira, a gente está aqui muito feliz por tê-los aí e a gente espera poder levar informação de qualidade para você, manter a qualidade da informação que o Olavo vem trazendo desde o início aqui do Tá Na Hora. Maravilha. Olha só, Ricardo, eu começo contigo porque a cidade de Nova Olinda do Maranhão terá que realizar novas eleições, isso devido à cassação do prefeito e do vice. Pois é, Olavo, é uma cassação já aqui meio que, digamos assim, esperada, né? Porque deu aquela repercussão danada, pessoas deram entrevistas confirmando com a maior naturalidade do mundo, como se fosse algo ética e moralmente aceitável vender o voto, né? Na minha opinião, quem vende voto é tão canalha quanto quem compra, isso é fato. Não adianta a gente ficar apontando o dedo para o político. Isso repercutiu em rede nacional, né? As pessoas dizendo na frente da câmera, da televisão, eu vendi meu voto, eu vendi, mas aí eu desisti e ele mandou buscar minhas telhas e tal. O fato é que a juíza Patrícia Bastos de Carvalho Corrêa, ela é da 80ª Zona Eleitoral, essa zona é sediada em Santa Luzia do Paruá, mas é que tem a jurisdição de Nova Olinda, né? Nova Olinda do Maranhão. Ela cassou os mandatos do prefeito Ari Menezes Fernandes e de seu vice, o Ronildo Costa de Carvalho, né? Essa decisão ela ocorre em uma ação de investigação judicial eleitoral que foi movida pela ex-candidata a prefeita, a Taimara da Silva Amorim Muniz, que perdeu a eleição por 2 votos. Nossa. Inclusive, ela chegou a comemorar a eleição, faltava ali 1, 2 urnas, e ela estava à frente, né? Chegou os partidários dela, não ela em si, os partidários, os eleitores chegaram a comemorar, mas aí houve essa virada na última urna e ficou o resultado por 2 votos. Agora, é uma decisão que cabe recurso. A juíza, na sentença, condenou o Ari Menezes e o Ronildo Costa, foram declarados inelegíveis por 8 anos, multa individual de R$25 mil para cada um e tiveram, claro, os respectivos diplomas cassados, né? Cabe recurso ainda, como eu falei, mas é uma decisão assim, um caso que a gente já meio que aguardava. Não é um caso resolvido porque tem recurso, né? Mas a gente já aguardava por conta da repercussão, a ampla repercussão na época. A defesa diz nos autos do processo e alega que as provas apresentadas eram ilegais, sustentando que parte do material teria sido obtido de forma irregular e que houve tumulto processual com a inclusão de novos elementos durante a ação. Esses argumentos, no entanto, foram rejeitados pela magistrada, né? A juíza Patrícia Bastos de Carvalho Corrêa. O caso também foi encaminhado para o Ministério Público Eleitoral, que avalia aí uma eventual ação criminal também por conta dessa coisa da corrupção, né? Que ficou, não tem nem como dizer que não teve, porque o próprio eleitor disse, né, olhando para a Câmara, entrevistado por um repórter, admitiu ter vendido o voto, né? E com transferências via Pix, enfim, essa coisa toda, né? O negócio ali foi bem robusto. Agora, como é que fica a situação, John, do município? Quem assume? Como fica por ali? Por enquanto, o presidente da Câmara assume.
o município, mas eles ainda alegam, né, que a defesa lá do prefeito, que é uma decisão ainda de primeira instância, de primeiro grau, juiz de base, e que ele permaneceria no mandato, né? Mas a gente sabe aí que essa decisão tem que ser cumprida. E são fatos graves apontados aí, o Ricardo já elencou, numa cidade em que a gente viu uma eleição bastante tensa, ali de grupos políticos ligados a Josimar, Emetério Eba, aquela confusão toda. A gente viu durante o decorrer das eleições, inclusive briga de grupos, ali inclusive até com bala para um lado, bala para o outro, né? Ou seja, a cidade lá de Novo Olinda do Maranhão teve uma eleição bastante acirrada. Esses dois votos aí, ambas as partes, né, alegam, a parte em que a Taimara, o nome dela, alega que foi por conta de compra de votos, porque essa diferença foi tão pouca, não é? Acabou em base na própria decisão aí da juíza. De certo que não é só Nova Olinda, mas também houve outras cidades também em que ocorreu compra de voto, abuso de poder político, econômico. A gente viu também essa questão de PIX, também foi bastante utilizado nas eleições, doação, né, de material de construção, que isso também ocorreu em outras cidades, fake news, deepfake, ou seja, esses agravantes aí que acabam por influenciar no resultado das eleições. E lá em Nova Olinda do Maranhão, uma situação mais atípica ainda, porque houve a confissão, né, de venda de voto. E outro detalhe que chamou a atenção foi o candidato mandar buscar as telhas, porque segundo o eleitor não teria votado. Então, vou buscar ali o material que você não votou e me descobriu, tal. Ou seja, uma confissão, né? Uma confissão aí de erro do próprio eleitor. O que a gente vê, Olavo e Ricardo, não é? Que a gente culpa tanto os políticos, mas o eleitor também tem essa parcela de contribuição. Não é para estar vendendo voto. A gente sabe, claro, que tem aquele eleitor desfavorecido, aquela pessoa, não é, pobre, que alguém chega lá e se aproveita da situação dela, em que ela está precisando de uma cesta básica, aí o cara fica, a pessoa mais simples fica agradecido, grato, não é? Se sente até mal em não votar na pessoa. Mas tem outros aí também que não há necessidade, não é? Aí, e acaba, portanto, vendendo o seu voto, e aí depois, a situação lá da cidade dele, do município dele, a educação está ruim, a saúde está ruim, ele vai querer cobrar o político, ele diz, não, eu já comprei teu voto, já fez o acordo, não é? Então, assim, quem sofre é a própria população, vende o voto, aquele dinheiro naquele dia, mas gasta em 1 ou 2 dias, mas vai passar 4 anos sofrendo. Exatamente. 4 anos sofrendo porque acabou se corrompendo. Então, não basta criticar os políticos, mas também o eleitor tem essa parcela de contribuição. Quem faz muito isso vai lá na frente querer tirar o prejuízo, né? Vai tirar dinheiro do bolso, fazer aquilo tudo, tirar aquele volume ali na hora, querer comprar voto, mas lá na frente vai querer tirar o retorno ali, né? Tem que ser também esperto ali, porque a pessoa vai querer de olho lá na frente. Quem está participando com a gente no Zap, coloca aí na tela, 2106-9403, é o Marco Aurélio. Ele está falando, dando uma opinião da matéria agora há pouco, aí da entrada do Bial. Ele está dizendo, boa noite, Olavo. Se a operação fosse intensificada a cada bairro, uma vez por semana, a bandidagem ia pensar 2 vezes em cometer crimes. O Marcos lá de Imperatriz. É verdade, a gente viu agora há pouco o Bial falando aí a Operação Impacto, com essa intensificação da operação, da presença de policiais na região da Grande Ilha. A expectativa é de que pelo menos esse fim de semana haja um combate maior, uma força maior de segurança em combate aos crimes nos 3 municípios, né? A Raposa meio que ficou ali de fora, mas os 3 municípios, São Luís, São Luís, Passo do Lumiar e São José de Ribamar, estão aí nessa força-tarefa de combater a criminalidade. Quem também está com a gente? Boa noite, trio da notícia, já estou na audiência, o Cosminho do Monte Castelo. Ô Cosminho, obrigado, valeu pela audiência de todos os dias. Pois é. Aí tem um comentário aqui também de outro telespectador, o Dudu. Ele está dizendo, pois é, com toda certeza, sem medo de perder, eu só não vendo meu voto. Olha só, se não achar quem compra o rapaz, que coisa. Não diga isso. Não diga assim, porque assim a gente não vende o voto, o candidato não tem compromisso. Pois é, mas aí o negócio, se a gente for pensar assim, o negócio não vai dar certo, né?
o voto de graça, o infeliz, o candidato também não tem um compromisso, pior ainda. Pois é, mas o negócio é assim, que a gente vai vendendo, a gente vai fazendo, isso a gente chama de prostituição. A gente vai prostituindo o processo eleitoral e aí lá na frente a gente não tem que reclamar nada quando a gente coloca gente ruim lá dentro, né? Não, a gente cala a boca e não fala mais. Não estou dizendo que é o seu caso, tá? Só falando que a gente reclama tanto. Talvez esteja até brincando. Ironizando, né? Com ironia. Ironizando. Isso. Agora, assim, sabe aquele remédio que falta no posto de saúde? Sabe aquela lâmpada do poste que não acende? Sabe aquele esgoto que escorre na rua, na frente da sua casa? Sabe a merenda escolar do seu filho, que ele chega lá e não tem, quando tem, às vezes, é uma bolacha com suco? Tudo isso é o dinheiro que foi tirado para comprar o seu voto, né? Então, é preciso a gente ter essa consciência. A gente tem mania é uma cultura nossa, brasileiro, né? Não é só o maranhense, é o brasileiro que tem essa cultura de apontar o dedo para o político. O político, tal. E a gente faz do mesmo jeito, né? O político é o reflexo da sociedade. Eu estou aqui lembrando, Ricardo, quantos e quantos líderes, sei lá, do povo e tal, quando são eleitos, fazem a mesma coisa. Aí, sou líder e tal, faz não sei o quê. Quando chega lá no poder, se lambuza, se vende e não sei o quê. É difícil, o negócio é complicado. E ela falou uma coisa importante, Olavo, um ponto muito importante, porque esse dinheiro para comprar voto, ele fez compromisso com a agiota, ele pediu esse dinheiro para alguém, alguma empresa está investindo para depois tirar. Depois, exatamente. Esse dinheiro da compra de voto vai ser tirado depois, né? Porque ninguém vai dar dinheiro de graça para político, não é? Ele quer uma contrapartida depois, então ele vai tirar justamente dos cofres, porque você vendeu o seu voto. E ninguém tem uma bola de cristal para ver se vai ser um bom prefeito, um bom governador, um bom deputado, um vereador, não tem, né? Aí é o seguinte, você vota ouvindo as ideias que o candidato apresenta e vendo se tem alguma ligação com a atitude do dia a dia dele, com as ações dele, né? Aí você vota. Se for bom, 4 anos depois você repete o voto. Não foi, meu irmãozinho, procura outro, né? É assim que eu faço. Aliás, os meus candidatos que eu voto costumam perder eleição, né? Eles os candidatos nem querem que eu vote, a maioria que eu voto perde. Eu sou pé de gelo. Já tinha falado sobre isso mesmo. John, a Assembleia Legislativa e o governo do estado do Maranhão estão buscando na Justiça informação do ministro do STF, Flávio Dino, sobre um suposto sigilo de documento em ação sobre o Tribunal de Contas do Estado. É uma petição lá que eles não conseguem no sistema, não é? Segundo aqui, eles alegam estranheza porque esse documento foi protocolado em 14 de agosto e não aparece no sistema eletrônico. E está em segredo de justiça, não é? Segundo a Assembleia, trata-se de uma situação inédita desde o início da ação. A petição sustenta que não há justificativa para a restrição em um processo que não tramita em sigilo e pede a liberação imediata do documento, ressaltando que o acesso é necessário para garantir o contraditório e uma ampla defesa, né? De certa forma é estranho realmente, não é? Por que está em segredo de justiça? O que tem a esconder? Não é? Aliás, se não está, não é? Porque o que tem a esconder, na verdade? Se não está em segredo, você acessa lá o sistema e não tem acesso a essas informações, não é? É realmente algo muito, muito estranho. Aí a gente sabe dessa situação que envolve as vagas, as escolhas, não é? Das vagas, relacionadas às vagas dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Essa situação toda, esse embate jurídico, inclusive, tem tido reflexos aqui até no próprio governo do Estado, né, em próprio aliás do governador. É uma situação que não se resolve, está emperrado, né, está amarrado lá essa situação do Maranhão da escolha do conselheiro, por exemplo, assim como também a eleição da Assembleia. Precisa ser colocado em pauta, lá foi pedido destaque, não é? Ou seja, destaque, recomeça todo o julgamento. Os ministros, claro, podem manter os votos, já estava, acho que era um placar bem vantajoso em favor da eleição da Iracema Vale, deputada, mas um ministro pediu destaque, então vai para a plenária e recomeça novamente. Só que tem que colocar em pauta, o presidente tem que colocar em pauta, até agora nunca foi colocado em pauta. As vagas do Tribunal de Contas ainda precisa também
do próprio Flávio Dino, aquilo que a gente falou, né? Toda hora aparece uma advogada de fora, né? Aparece alguém, aí eles pedem mais prazo para se pronunciar e vai se esticando, alongando, uma hora ou outra, né? Vai terminar o ano e não se resolve essa situação aqui no Maranhão. Aí a gente vai vendo aí esses capítulos de novela mexicana cada vez mais se alongando. E atrapalha o Estado institucionalmente, né? Isso é ruim para o Estado. A gente vai vendo aí o andamento. Agora, olha só, tem telespectador falando aqui com a gente, deixa eu ver aqui o nome dele, é o Alencar. Ele está falando o seguinte: gostaria de sugerir uma reportagem ampla sobre a entrada da UPA da cidade operária, porque ali é um verdadeiro caos. Os vendedores ambulantes já tomaram conta da calçada. Aliás, isso é um problema grave. Ali na cidade operária, eu não sei se tem como tirar. Você já viu ali, Ricardo? Não sei se tem como tirar o pessoal ali não, viu? Dos vendedores ambulantes, porque ali já está o pessoal há muito tempo e ali eu acho que seria uma guerra se tirasse o pessoal dali. Pontos de ônibus na entrada, sinal de trânsito em frente e sem falar dos carrinhos e vans que fazem lotação para os bairros vizinhos e no horário de pico, que se torna um verdadeiro pesadelo para quem está com paciente em estado de urgência e precisa entrar nas dependências da UPA. É um inferno, o telespectador está falando, então tem que resolver, não é? É uma boa sugestão aí. Aquilo ali é complexo, difícil de resolver, mas o poder público tem que agir, o telespectador tem razão. Eu já fiz uma reportagem ali, Ricardo, eu lembro que tem uns 2 anos mais ou menos, acho que isso, ali é muito complicado, que você vai mexer com gente que está, inclusive o pessoal que está no canteiro central, é muito delicado, pessoas que já estão há muitos anos com barracas montadas, vendedores de um lado, do outro, a cidade operária é uma área muito comercialmente, né, povoada, tem ali perto, tem a feira, é muito movimentada também de transporte alternativo, transporte de sei lá do que, e parada de ônibus, então é muito delicada, mas essa sugestão aqui vale a pena então ser observada, da SMTT, as autoridades, para darem uma olhada ali, essa entrada da UPA, porque a gente está falando também entrada de uma unidade de saúde, né? Vamos lá, próximo assunto. A Polícia Federal identificou que Jair Bolsonaro utilizou listas de transmissão em um aplicativo de conversas para enviar mensagens a aliados, mesmo após decisão do ministro Alexandre de Moraes, que o proibia de usar redes sociais. Entre os nomes listados aparecem 4 maranhenses. Já sabemos o teor das conversas, Ricardo? O teor das conversas não foi revelado, né? E assim, não se trata, a questão aí não é nem o teor da conversa, né? É a lista, aquela lista de disparo, né? De mensagens que o Bolsonaro está proibido, né? Existe uma restrição imposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, que proíbe o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, de utilizar as redes sociais. O WhatsApp é uma rede social, né? E nessa relação, o Bolsonaro, a polícia encontrou grupos distintos, né? De listas distintas. Tem um grupo chamado deputados, tem um grupo chamado senadores, tem um grupo chamado outros, e um grupo chamado Outros Dois. Nessa lista tem políticos, blogueiros do Brasil todo. Do Maranhão aparecem o senador Roberto Rocha, o ex-senador Roberto Rocha, aparece lá com o nome senador M.A. Roberto Rocha, né? O deputado Iglesio aparece lá como pref, né, de prefeito, Iglesio, São Luís, entre aspas, M.A. Aí tem um outro nome do Maranhão, que aparece o nome da churrascaria da família, né? Tem lá Tchê Churrasco, que é do Felipe Arnon, que também é muito ligado ao Bolsonaro. E aparece um blogueiro que o John conhece, eu não conheço, mas o John conhece, que é de Barra do Corda, o Francisco, tem lá o nome Francisco Blog Maranhão, né? A gente estranhou algumas ausências nessa lista, né? Por exemplo, o Alan Garcês, né? Que está no exercício do mandato, ele é suplente do Fufuca, o Fufuca está afastado, licenciado, porque está ministro do esporte, né? E o Alan Garcês faz um mandato muito incisivo
na defesa ali do campo conservador. Inclusive, ele participou daquela interdição lá, da mesa diretora, pode até ser penalizado por isso, inclusive. Faltou o nome da Mical Damasceno, que é uma grande líder da direita aqui no Maranhão, né? Faltou o nome da vereadora Flávia Berthier, que também é o nome de destaque aqui da direita, né? Nomes que ao nosso ver, a gente comentava agora há pouco, no expediente final, eu, John e Luísa, deveriam constar. Foi surpresa não constar, né? Eu até citei o Laércio, o Laércio deve estar bloqueado. A relação não está boa com o Bolsonaro. Será? Vale observar que ele não tinha nenhuma mulher, né, na lista. Pode ser que ele divide assim, ele se relaciona com os homens e a Michelle se relaciona com as mulheres. Pode né? ser. Pode ser, né? Que aí a Michelle... Mas no caso, não tinha mulher do Maranhão, né? Tinha, Dos estados tinha. Dos outros estados tinha. Então não. Ele separou mesmo por... então não tem nada a ver. Não foi por sexo, não. No caso, falando da lista de transmissão... Da lista de transmissão do WhatsApp, viu? Transmissão do WhatsApp. E que ele envia mensagens, né? Entendi. A gente vai encerrar agora a nossa resenha, senhores. Muito obrigado pela participação de hoje. A gente volta a se falar segunda-feira. Até segunda, Deus abençoe. Valeu, boa noite, bom final de semana. Cuidem, sim. Segunda-feira a gente quer todos vocês aqui de volta. Isso mesmo. Bom final de semana. Valeu.